Bom, daremos início agora à segunda etapa do nosso evento. Ouviremos agora a desembargadora Wanda Lúcia Costa Leite França de Cusi, diretora desta Escola Judicial. Bom, nessa segunda etapa, eu vou seguir absolutamente o script. Eu tenho um texto excelente para ler, né? Então, vamos lá. Nesta segunda parte, tem ao meu lado a painelista Maria Cristina Diniz Caixeta, que é tudo, juíza do TRT Mineiro, e outra entusiasta da memória, que é tudo também, a juíza Denise Márcico do Couto, do nosso regional. Estamos cientes de que salvaguardar a memória de uma instituição nos ajuda a entender melhor sua trajetória, além de nos permitir pertencimento. No caso de um órgão público, a memória ganha uma importância ainda maior, pois contribui com a cultura do próprio país. E aqui eu vou dizer uma coisa, vou parar, tá? Para dizer o seguinte, como é bacana a gente ter essa sensação de pertencimento, né? E aí eu sou da Justiça do Trabalho desde os 23 anos de idade. Eu passei no concurso, ainda primeiro grau, eu estava para me formar no TRT do Rio de Janeiro, e depois, oficial de justiça, e depois juiz aqui com a doutora Denise e o doutor Marcelo, depois juiz aqui com a doutora Denise e o doutor Marcelo, que nós estudamos no Rio, né? E essa sensação de pertencimento é tão boa, preenche a alma, né? Porque viver não é fácil, os mais novinhos podem até achar, mas a gente vai envelhecendo e tem uma série de questionamentos, e essa questão da gente viver o presente, mas a gente saber que a gente tem um passado e que esse passado não pode ser esquecido, que esse passado é que nos desenha e que vai nos desenhando ao longo do tempo, é muito importante. Não basta passado, ele precisa estar acessível às gerações presentes e às que ainda virão. Assim, escolhemos o momento deste painel para um lançamento. A EJUD lança hoje o podcast Memória Trabalhista Capixaba. A primeira temporada do Santo. Os episódios em breve estarão no portal da EJUD e ouviremos agora um trechinho pequeno do episódio sobre a implantação do TRT Espírito Santo. Só na caixa, Pedrini. Não, acho que não é só podcast. Só áudio. Ela tem uma voz linda. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o Memória Trabalhista Capixaba, o podcast da Escola de Santo. Neste podcast, vamos passear pelo túnel do tempo para conhecer e compreender melhor a história da Justiça do Trabalho capixaba. 5 de outubro de 1988, é promulgada a Constituição Cidadã. A Justiça do Trabalho se torna mais acessível ao cidadão. O artigo 112 dispõe que deveria haver ao menos um tribunal trabalhista em cada estado. No Espírito Santo, a Justiça do Trabalho só funcionava no primeiro grau. Havia apenas 6 juntas de conciliação e julgamento, 3 na capital, Vitória, e 3 no interior, nas cidades de Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares. As juntas de conciliação e julgamento significa dizer, por exemplo, que caso uma parte, como é chamado o autor ou réu de uma ação, não ficasse satisfeita com a sentença de primeiro grau, era necessário ir até o Rio de Janeiro para recorrer. O Tribunal do Trabalho do Rio é quem era competente para julgar as causas trabalhistas do Espírito Santo. Isso é claro, como lembra a advogada Anabela Galvão. Então, era uma dificuldade, porque a gente tinha que deslocar até o Rio, assim, custo, tem toda uma história que não era fácil para advogar naquela época, não. Sem tribunal. Levava 1 ano, 2 anos, às vezes até 3 anos.
sem tribunal. Levava 1 ano, 2 anos, às vezes até 3 anos para julgamento de um recurso ordinário. Então, às vezes, deixava de recorrer, se contentava lá com a sentença que teve em primeira instância para poder o processo fluir. Outro fato importante também que era ligado ao Rio era o Ministério Público do Trabalho, que também era tudo da primeira região. Então, eles falavam todos os processos, isso fazia demorar mais ainda, porque era tudo lá de lá, a Procuradoria Regional do Trabalho lá. Ok. Então, só um instantinho. De quem é essa voz? Da nossa memória e é um patrimônio do TRT 17. Ah, doutora, ela quebra o protocolo mesmo, né? Bom, gente, o final do episódio a gente vai poder ouvir depois na inauguração do Espaço Memória. Tá? E antes de ouvirmos a juíza Maria Cristina Cacheto, do TRT da Denise Márcico do Couto, mediadora no nosso segundo tema para a apresentação da expositora. Logo após, a mesa será desfeita para a apresentação da juíza Cristina. Boa tarde a todos e a todas, né? É com imenso prazer que estamos aqui para falar, né, da memória. E, falando em memória, foi a doutora Wanda que me colocou nesse caminho. Falando em memória, foi a doutora Wanda que me colocou nesse caminho quando ela era presidente. E eu sou muito agradecida à senhora por essa oportunidade. E, falando da doutora Maria Cristina, né, é amiga de grande caminhada. Maria Cristina Diniz Caixeta, ela é juíza do trabalho, titular do TRT da Terceira Região. É mestre em Direito do Trabalho pela Universidade Castilla-La Mancha, Espanha, e em Processo pela PUC Minas. É graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Sete Lagoas, Minas Gerais, e em Letras pela PUC Minas. É membro da Comissão... Foi presidente do Fórum Nacional de Preservação da Memória do Poder Judiciário Trabalhista em 2010 e atualmente integra o seu Conselho Fiscal. É acadêmica eleita da AFEMIL, Academia Feminina de Letras de Minas Gerais, e é professora universitária das disciplinas de Direito e Processo do Trabalho. Jude 17, com a senhora a palavra. Não, obrigada. Boa tarde a todos. Excelentíssimo desembargador presidente deste tribunal, a 10ª Marcelo Mancilha, desembargadora diretora dessa escola, Ejude 17, desembargadora Wanda Lúcia, juíza Denise Márcico, juiz Fábio, meu colega saudoso da Terceira Região, desembargadores, juízes presentes, região, desembargadores, juízes presentes, servidores da casa, alunos do curso de arquivologia aqui presentes, e deixei por último o professor Alexandre Cunha, a quem eu registro aqui minha homenagem, meus aplausos pela excelente palestra que acaba de proferir, que nos trouxe assim inúmeros ensinamentos a respeito da importância e da necessidade da preservação documental. Aliás, colega Denise, que eu fiquei muito feliz em ouvi-lo, antecipando a minha fala. E o fiz por quê? Porque tudo aquilo que o senhor dizia estava sendo, por mim, captado como a necessidade de fazer toda essa gestão documental desse ambiente de pesquisa que foi feito, da forma como foi feita essa pesquisa. Todo esse documentário de pesquisa que se foi feito é exatamente o tema que vamos tratar hoje, da importância da preservação e da gestão que vamos tratar hoje, da importância da preservação e da gestão documental, porque tudo isso que o senhor professor acabou de nos dizer fará parte da memória institucional do trabalho, da Justiça do Trabalho. Então, o senhor
eu agradeço o senhor por ter dado início, a o meu bate-papo desta tarde, e o senhor o fez com brilhantismo e deixou para mim só para fazer pequenas conclusões, porque o senhor, com maestria, exauriu tudo aquilo que é fazer uma bela gestão documental para se ter o dever constitucional de preservar. Então, eu já deixo aqui registrada os meus aplausos e o meu agradecimento. Senhor presidente, antes de eu começar a falar especificamente sobre o meu tema de hoje, eu gostaria de dizer que é uma honra, uma alegria, através da pessoa ter 17 para mim, voltar à minha casa irmã, porque eu tenho um prazer imenso, uma alegria e uma afinidade imensa com os colegas que trabalham na 17ª região. Aqui eu estabeleci uma segunda família jurídica, tratura, que já estão na minha memória, eu venho guardando com o maior carinho. Então, quando eu tenho a oportunidade de voltar à Vitória, para mim é uma vitória, realmente, na excelência da palavra, voltar e revê-los todos, até após esse tempo de pandemia, com muita saúde, e todos com continuidade de viver dentro de um clima saudável, de alegria e de saúde. Então, presidente Wanda, obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra voltar a EJUDE 17. Eu estava aqui pensando comigo como falar para os meus colegas magistrados sobre a importância de uma resolução 324 do CNJ. Como sensibilizar magistrados sobre a importância da memória, de uma gestão documental e de uma gestão de memória. Não é fácil. Para nós, magistrados, e eu agora peço licença aos outros que me ouvem, os estudantes, mas estou falando agora para os colegas magistrados, a dificuldade que nós, e eu acredito que uma afinidade direta, né, de conhecimento, e quando me convidaram para que eu tivesse um trabalho junto aos projetos da memória, eu ficava pensando comigo assim, gente, mas o que eu vou fazer com essa questão de memória? Que a única coisa que eu entendo de arquivo era esse despacho de processo que dizia assim, ao arquivo. Para mim, aquele processo tinha acabado e pronto, ponto final. Eu não tinha ideia de que, a partir daquele despacho ao arquivo, iniciava-se um novo ciclo, uma nova vida para aquele processo que, para mim, sem o conhecimento técnico específico, ele estava terminando com aquele despacho. Depois eu fiquei pensando, o que mais que eu tenho de conhecimento a respeito de arquivo? Porque eu entendia memória como arquivo. Para mim, memória era arquivo. E eu pensava assim, mas arquivo na minha cabeça era aquele lugar em que aquelas pessoas, aquelas coisas que não mais tinham serventia, mandavam, não posso usar mais determinada ferramenta, determinada máquina, manda para o arquivo. E sempre, tudo que era sem utilidade, né, a gente tinha uma cultura, desde pequenininho eu entendi uma cultura assim, de que tudo ia para o arquivo, como se o arquivo fosse realmente um depósito de coisas mortas a partir de então. E até me surpreendia certa vez quando alguém dizia assim, na área administrativa, dizia assim, o servidor fulano de tal tem problema, manda para o arquivo. O que esse servidor vai fazer naquele arquivo, meu Deus do céu? Não era? Mandava, né? Não, eu não fiz por diversas vezes, né? Manda lá para o arquivo, manda para a biblioteca, né? Manda lá para o memorial, sei lá, manda para o museu. Então, eu ficava pensando, gente, mas a pessoa, será que ela não tem um viés de produtividade? Né? Então, bom, enfim, quando eu descobri, através de estudos que me foram proporcionados por meio de colegas que se dedicavam a estudar a gestão documental, as questões envolvendo toda essa política de arquivos, de memória,
E aí eu fiquei mais feliz. Arquivos de memória. E aí eu fiquei mais feliz, sabe, de ver que quem ia para o arquivo não tinha essa destinação final. Ao contrário, quem vai para o arquivo tem uma rica destinação, porque é a partir da chegada ao arquivo, num tempo de permanência definitiva, que a pessoa vai poder criar um novo ciclo e ter uma nova vida. Assim também acontece com a gestão documental. A gestão documental ela tem que ser bastante rápida, que eu até comentava com a doutora Denise, dizia, o ministro Luciano Castilho, hoje, que foi ministro nosso do TST, me ensinou uma coisa, ele dizia para mim, quem fala menos agradece mais. Então, eu vou tentar também ser bastante sintética, mas essa questão de sensibilizar os magistrados. Mas, para nós, magistrados, talvez não seja tão difícil falar sobre memória, porque nós já temos a sensibilidade aguçada. Nós que trabalhamos, né, com litígios, com soluções de caso, né, com litígios, com soluções de caso, né, com reclamações, com pendências, nós que ficamos ouvindo durante o dia inteiro e ficamos dialogando com os processos, com as necessidades processuais, nós desenvolvemos uma sensibilidade extremamente aguçada. E a memória nada mais é do que essa sensação de sensibilidade, de pertencimento, como a doutora acabou de realçar aqui na sua fala, de ver que é possível ver que é possível você construir algo que poderá não só traduzir o passado, representar o presente, mas, acima de tudo, projetar um futuro. Isso é a memória. A memória, gente, ela não se constrói a partir daquilo que foi para um determinado local de esquecimento. A memória hoje, no conceito mais atual trazido pela Resolução 324, a memória ela é produzida no dia a dia de nossas atividades jurídicas. Cada ato que produzimos, nós estamos construindo, paralelamente com a gestão documental, nós estamos trabalhando a gestão da memória. Não existe gestão documental sem memória. Nós tínhamos antigamente, antes da Resolução 324, nós tínhamos uma ideia equivocada de que a gestão da memória se iniciava após terminada a gestão documental. Terminava a gestão documental é que dava início à gestão da memória. Hoje, não. O novo conceito trazido pela Resolução, a gestão da memória. Hoje, não. O novo conceito trazido pela Resolução 324, que é fruto de um estudo moderno daqueles que compõem o PRONAME, que é o programa que trata da gestão documental em memória do Conselho Nacional de Justiça, integrado hoje por profissionais especializados e dedicados no estudo da gestão documental em memória, eles conseguiram trazer, no viés da Resolução 324, essa nova ideia. Então, a memória, que estava até então esquecida ao longo de todos esses anos, através da Resolução 324, por quê? Porque ela adquire um status lado a lado da gestão documental. Então, a gestão documental e a memória agora caminham lado a lado para chegar aonde a Resolução 324 estabelece o seu ponto final, que é ter uma gestão de excelência, uma gestão compartilhada, uma gestão que possa ser disponibilizada para a pesquisa, para o conhecimento do cidadão. Porque a memória nada mais é do que do cidadão. Porque a memória nada mais é do que um dever do Estado e um direito do cidadão.
todo cidadão, seja ele oriundo de qualquer categoria, seja ele um cidadão, ele tem direito a conhecer a nossa memória. E nós somos atores responsáveis pela construção diária da nossa memória. Se pensarmos bem, e antes de adentrar, eu estou fazendo alguma coisa aqui rapidamente, mas se pensarmos bem, a nossa memória, a gente está construindo a memória desde que nascemos. Ao lado da questão do... Nós temos uma certidão de nascimento. Nós temos um documento. E, a partir deste documento, quantos outros documentos ao longo de nossa vida civil nós produzimos? E eu não estou dizendo nem da vida profissional, estou dizendo de uma vida civil. Quantas fotografias da vida e que nós, hoje, o nosso próprio celular, quando você abre o celular de manhã, fala para você assim, foto da memória. Você pode ver isso. Quantos celulares tem esse programa trazendo as fotos da memória? Então, a memória hoje não é mais um local de crescimento, de produção e de status ao lado da gestão documental. Bom, mas para falar especificamente da memória, e atendo-me ao compromisso que eu fiz com a Escola Judicial, seria falar sobre a Resolução 324 de 2020, que foi exatamente a resolução que revolucionou em termos de... essa resolução revolucionou em termos de deveres e obrigações para os tribunais. A resolução revolucionou em termos de deveres e obrigações para os tribunais de todo o país, e não só os tribunais do trabalho. Ela atinge todos os nossos tribunais. Mas, para falar de gestão documental e memória, nós precisamos... eu parto de um pensar que a preservação da memória, da justiça do trabalho, e aqui vamos nos ater à justiça do trabalho, é, sim, uma questão de justiça, né? Então, preservar fontes primárias é possibilitar a historiografia, a história do direito e das relações. E isso, né, na verdade, foi no Encontro Nacional da Memória, da Justiça do Trabalho, que aconteceu em Porto Alegre em 2006. Então, desde 2006, existe um grupo de trabalho de servidores e magistrados da Justiça do Trabalho, que estão, ao longo desses anos, trabalhando para a preservação da memória. E existem também, ao lado disso, 2 princípios constitucionais que estruturam as ações de preservação documental do Poder Judiciário. O primeiro, de preservação documental do Poder Judiciário. O primeiro deles é a obrigatoriedade da preservação jurisdicional pelo Estado. O segundo é o da proteção aos documentos oficiais, histórico e social. Isso está escrito na nossa Constituição Federal. E nós temos aqui, eu fiz basicamente aqui, só para não deixar passar em branco, uma linha rapidamente da normatividade que tratou da questão documental, da gestão documental. Desde 73 começaram a despertar a necessidade de se preservar documentos. Quando, na verdade, em 73, já existia um grande volume de documentos produzidos pelas instituições. Mas não era esse viés de preservação de documentos. Vinha-se numa tônica de viés de eliminação de documentos. Pensava-se, quanto mais eliminasse documentos, né, melhor seria o conceito daquela instituição, né, porque ela estava, na verdade, em torno da necessidade de trabalhar com valores econômicos menores. Então, nós, desde 73 até 2020, porque a Resolução 324 ela é de 2020, só em 2020 é que foi consolidada, por meio da Resolução 324, a
o reconhecimento efetivo da necessidade da gestão da memória, porque, então, era só gestão documental. A memória era o resíduo da gestão documental. A memória era o resíduo da gestão documental. E hoje, a memória, a partir de 2020, assume status de trabalhar lado a lado com a gestão documental. E, apenas para elucidar, em gestão documental, já se falava em eliminar processo, incinerar processo. Foi no artigo 1215 do Código Civil de 1973. Já autorizava a eliminação de processos. Sem nenhum critério, não tinha nenhum critério para as eliminações. Ao arquivo, e, a partir dali, incineravam-se os processos. Sem a preocupação de preservar os dados históricos necessários para a construção de uma futura memória do institucional. Depois, então, em razão dos reclamos que vieram com relação a esse artigo, teve uma lei 6.246 que suspendeu a eficácia do 1215 para se entender pela necessidade de ter artigos que definissem quais seriam os processos, os critérios para a guarda e quais seriam os processos, os critérios para a guarda e quais seriam os critérios para eliminação dos autos. Depois, em 87, nós tivemos uma lei específica para a Justiça do Trabalho. Essa lei é a lei tídica para a Justiça do Trabalho. Nós perdemos grande parte da história da Justiça do Trabalho de forma legal. Por quê? Porque atendia-se o disposto nessa lei. Essa lei autorizava a eliminar os autos, né, da Justiça do Trabalho, e ela já trouxe se fazer um critério de escolha para ver aquilo que se preservava e aquilo que era eliminado. Mas o fez de forma muito aleatória, sem qualquer critério histórico, sem qualquer critério que fosse realmente necessário para a preservação do documento no mundo jurídico até hoje. Bom, em 88 vem a Constituição, e, por meio da Constituição, ela veio trazendo a principiologia da necessidade de se preservar os documentos. Então, a Constituição traz para os documentos. Ela cuida, no artigo 5º, ela já traz esse viés da preservação. Também ela traz, no artigo, eu não enxergo daqui, 23, ela traz também a necessidade dessa preservação, e esse artigo 216, que vem inserido na ordem social, ele traz o dever do Estado de cuidar e preservar, né, para o patrimônio cultural, né, para o patrimônio cultural, valendo-se da gestão documental. Esse artigo é extremamente principiológico e de importância para a preservação documental. Só em 1991, ou seja, anos editada a Lei 8.159, que tratou dos arquivos públicos e privados. Mas essa lei não trata especificamente da questão dos arquivos do Poder Judiciário. Então, em 91, que é essa lei dos arquivos públicos, Nacional de Arquivos, vinculado ao Arquivo Nacional. E o CONARC, ele tem a finalidade de definir a política nacional para os arquivos públicos e privados. Agora, senhores gestores de tribunal, essa lei aqui é importante, e a gente, às vezes, às vezes, nem conhece essa lei. Para nós, servidores, juízes, gestores. Essa Lei 9.605, ela dispõe sobre as sanções penais,
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências. Ela, no seu artigo 62, ela diz que é um crime destruir, inutilizar ou deteriorar. Oi? No seu inciso 2, ela fala isso. E ela diz que é crime, né, deteriorar, destruir ou inutilizar arquivo e registro, museu, biblioteca, pinotécnica, instalações científicas ou similares. E ela ainda prevê pena de 1 a 3 anos e multa. Essa lei talvez ainda... Oi? Não, é porque de longe eu estou realmente com dificuldade. São as cataratas. Mas eu vou ler aqui depois, vai ficar mais fácil. Ah, tá bom, obrigada. Obrigada, amiga. Vamos lá. Só que, em 2011, nós tivemos a LAI, veio a LAI, a Lei 12.527, né? A Lei de Acesso à Informação, e aqui eu faço um parênteses para dizer o seguinte: sem a gestão documental. Não existe possibilidade. Eu não vejo possibilidade de editar a LAI sem o acervo documental, sem a gestão documental. Como? Né? As pessoas que querem ter informações, elas vão procurar os setores próprios e os setores vão responder aos questionamentos consultando o quê? O acervo, né? Os documentos. Então, é preciso que se tenha essa visão pontual para linkar a gestão documental útil, eficaz e necessária com a LAI. Sem ele, a LAI perde a sua finalidade. Então, aí nós já estamos na importância da gestão documental para a efetividade das leis, não só da Lei de Acesso à Informação, mas que mudou por completo o seu paradigma, né? Que o paradigma, a publicidade passa a ser a regra e o sigilo a exceção. Então, com os arquivos, a gestão documental com a LAI, o CNJ edita a Resolução 215, que dispõe, no âmbito do Poder Judiciário, sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei 12.527, ou seja, a Lei de Acesso à Informação. Sem perder também a necessidade de que os arquivos são de extrema utilidade para a Lei Geral de Proteção de Dados. Embora a gente saiba que, na Lei de Proteção de Dados, existe um viés que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado para a informação, mas também tudo gera em torno dos arquivos e da gestão documental. E o CNJ, então, com base na necessidade de implementar toda essa legislação, ele institui o PRONAME, que é o Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, e celebra um acordo de cooperação técnica com o CONARC e edita a Resolução 37, a Recomendação 37. Essa Recomendação 37, ela foi o início da efetividade, da importância da gestão documental, mas somente da gestão documental. E deixou adormecida a gestão da memória. Como ela era uma recomendação, não havia uma obrigatoriedade de cumprimento. Não é? Então, em avanço memorável, a gente nem sabe como isso pôde ter tanta eficácia num tempo de tanta pandemia, o CNJ, né, ele institui, por meio da Resolução 316, em 22 de abril de 2020, ele institui o Dia da
o Dia da Memória do Poder Judiciário e das outras providências. Isso aqui foi uma conquista imensa para os estudiosos, para os historiadores, para os arquivistas, para todos aqueles que se dedicam à preservação documental. Todos aqueles que se dedicam à preservação documental. E, a partir daí, tiveram o Dia da Memória, tem vários desdobramentos perante os tribunais, e chegamos, então, na Resolução 324. A Recomendação 37 perde a sua eficácia, e a Resolução 324, que agora é de caráter obrigatório, cumprimento obrigatório por parte dos tribunais, passa a instituir diretrizes e normas de gestão e memória, gestão documental e dispõe sobre o judiciário. Faça referência expressa para a gestão documental e a gestão de memória. Então, agora, elas estão caminhando lado a lado. E o que é uma gestão documental? Né? A própria resolução traz um conceito específico. Né? A própria resolução traz um conceito específico sobre a gestão documental e, assim como traz um conceito específico sobre a memória. Então, agora, a memória não se trata mais de um resíduo da gestão documental. Ela agora assume um patamar específico daquilo que ela realmente veio com a Resolução 324. E a própria resolução, ela traz os instrumentos de gestão de processos, a gestão documental. Os processos judiciais que são de guarda permanente e a atuação da magistratura. Eu fiz um pequeno lembrete aqui, antes de terminar o meu PowerPoint ali, sobre a questão dos procedimentos e ações técnicas que da gestão documental e da memória. Tomando o conceito de gestão documental em termos técnicos e da arquivologia, o ciclo da vida dos documentos, desde sua produção até a destinação final, E o que é a teoria das 3 idades? É a chamada teoria das 3 idades dos documentos. A saber, nós estamos falando dos arquivos correntes, dos arquivos intermediários e dos arquivos permanentes, cada qual com o tratamento de regras de gestão documental e em conformidade com os normativos que regem as matérias. A respeito da relevância da atividade administrativa voltada à gestão de documento público, importa muito a apresentação ressaltar o espírito da Resolução 324, cujo propósito, a meu ver, eleva a magistratura, isso é importante, eleva a magistratura como agente central da memória institucional. Os magistrados passam a atuar como agentes centrais da memória institucional. Vale dizer, toda a máquina administrativa de apoio judiciário dos tribunais é concebida, regulamentada e disciplinada para a concretização e efetivação das prestações judiciais, que são os documentos por excelência da memória do Poder Judiciário. Tudo aquilo que se produz durante uma audiência, tudo aquilo que se produz numa sentença, num acordo, numa decisão, tudo isso faz parte da construção. Nós estamos, a cada dia, produzindo uma memória. O juiz produz a memória, colabora com a construção da memória quando ele exaure o seu despacho, quando ele dá a sua decisão. E, futuramente, essas decisões que farão parte do arquivo permanente não podem ser incinerados, decisões, acórdãos, nunca serão incinerados pelas tabelas de temporalidade do CNJ. Então, elas fazem parte dos arquivos permanentes. Há pouco tempo, tentando sensibilizar o ministro do TST, eu estive no TST
eu estive no TST conversando com o ministro informalmente e dizia para ele: ministro, precisamos fazer gestões para realizar, para fomentar a sensibilidade dos nossos magistrados em relação à questão da memória. E conversando vai, conversa vem, o ministro disse assim: tanto temos sim que fazer isso, mas de que forma vamos fazer? É preciso a gente descobrir um viés de sensibilização e etc. Aí eu disse para ele assim: ministro, eu vou fazer uma pergunta básica para o senhor. E esse ministro era lá do meu tribunal. Ele começou a vida dele lá no meu tribunal como juiz substituto. Eu pergunto para Vossa Excelência: por acaso Vossa Excelência tem na casa do senhor guardado a primeira ata de audiência que Vossa Excelência assinou como juiz substituto? O senhor se lembra dessa ata? O senhor sabe onde o senhor estava naquele dia que o senhor assinou essa ata? O senhor sabe onde o senhor estava naquele dia que o senhor assinou aquela ata? O senhor tem essa ata guardada para que os seus filhos, seus netos, seus bisnetos possam dar sequência a essa bela carreira que Vossa Excelência fez? Ele olhou para mim assim e falou assim: não. Olhou para mim assim e falou assim: não, eu não tenho e jamais terei, porque isso nem existe mais. Falou para mim. Eu falei: como não existe? Quem disse para o senhor que isso não existe? Não, isso já foi incinerado há muito tempo, isso nem existe, eu nem sei onde estava. Eu falei: pois eu tenho outro entendimento. O tribunal, e como é um documento de guarda permanente, procurei lá no arquivo do meu tribunal, chamei o diretor do arquivo e falei: identifica a ata de audiência do ministro fulano de tal, como a primeira ata dele como ministro, como juiz substituto. Meia hora depois, a ata estava em cima da minha mesa. Mandei fazer um quadro, botei no quadro com um viazinho bem bonitinho e botei no SEDEX, mandei entregar no gabinete do ministro em Brasília. Eu estou estarrecido. Como você conseguiu isso? Eu falei: não fui eu que consegui, foi o senhor que fez. E foi a memória que preservou. Então, existe um ponto de sensibilidade. Não é? Existe um ponto para se entender a importância. Eu estou deixando aqui um viés de reflexão da importância da história do senhor, pessoal, da sua atuação profissional. E nós temos que pensar grande, nós temos que pensar na atuação institucional do nosso tribunal. A atuação institucional do nosso tribunal. O senhor faz parte deste tribunal, fez parte do nosso tribunal e agora faz parte da nossa justiça do trabalho como um todo. Mas esse é apenas um início de um grande trabalho que pode ser feito. E hoje ele é um grande incentivador da memória, É um ministro que, onde ele vai falar, ele ressalta a importância da memória. Então, são nas pequenas lembranças, se a gente der a importância para as pequenas lembranças, a gente consegue resgatar o tribunal, de preservar a memória do nosso tribunal, entendeu? De marcar a memória do nosso tribunal, porque ela não será só para nós, ela será para aqueles que virão depois, conhecer todo esse trabalho que vem sendo organizado e preparado ao longo do tempo. E hoje nós já temos um projeto sobre a possibilidade de se criar um Museu Nacional do Poder Judiciário. Estamos trabalhando com essa ideia de se criar, lá em Brasília, um Museu Nacional do Poder Judiciário. Se pudermos levar essa ideia para frente, se pudermos construir essa ideia para a sua efetivação, será muito importante. Mas, continuando aqui, numa palavra, a inspiração da Resolução 324 reclama a participação efetiva da magistratura na construção da memória do Poder Judiciário, instituindo ferramentas e mecanismos para sua atuação no exercício da jurisdição, como também ficou demonstrada na principiologia da resolução. Um exemplo prático. Vamos para um exemplo para trabalho.
são os procedimentos de gestão de seus processos judiciais. E aqui agora eu volto a falar dos processos correntes. São aqueles processos ainda em tramitação, não findos, porque pendentes de decisão ou de execução. Intermediativamente, permanecerão guardados em arquivos pelo menos durante 5 anos. Tudo para posteriormente serem recolhidos à guarda permanente. A Resolução 324 materialização da memória, não somente pelo seu caráter vinculante obrigatório, porque hoje os tribunais têm obrigação de fazer a gestão documental e memória, mas, sobretudo, porque traduziu as ações procedimentais e operacionais nas técnicas das disciplinas e princípios constitucionais inspirados no regramento jurídico de toda a matéria. Eu trago aqui, vou acelerar um pouquinho, eu trago aqui uma gestão de processo judicial nos nossos tribunais. Dos instrumentos que a 324 nos traz, para nós juízes, já podemos visualizar como a gestão de documentos adentra a atividade jurisdicional, dispondo à magistratura, aos atos e decisões judiciais, as atividades de apoio jurisdicional. Destacamos, por exemplo, os sistemas informatizados de gestão judicial, especialmente no PJE, e a listagem de verificação para a baixa definitiva dos autos que antecedem o ato judicial e o arquivamento dos processos. Mais que isso, verificamos também a indissociável relação entre as listagens de verificação para a baixa definitiva dos autos e a verificação para a eliminação de autos findos. Isso é muito sério, muito sério. Você, como gestor de vara, muito sério. Você, como gestor de vara, repassar para as pessoas que trabalham na vara a necessidade pontual e especial de revisitarem os autos para verificar se estão efetivamente prontos para serem encaminhados para eliminação, para análise de eliminação, porque muitos deles contêm documentos relevantíssimos ou depósitos judiciais ainda não devolvidos às pessoas. Nesse particular, especial atenção deve ser lançada sobre o ato do arquivamento. Levantamentos realizados no setor de arquivo do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que é o meu tribunal, demonstram um número considerável de processos judiciais de primeiro grau, arquivamento definitivo, sem a devida extinção do feito. Apenas na capital de Belo Horizonte, que congrega 48 varas do trabalho, o lote de processos em avaliação pelo projeto Garimpo congrega processos. Destes, a Corregedoria Regional identificou cerca de 12 mil processos, contendo depósitos judiciais ou recursais pendentes de liberação, que já estavam todos para serem analisados para eliminação, cujo saneamento e controle custou enorme trabalho para cada uma das varas e, sobretudo, para a seção de arquivos, essa última, para evitar a eliminação indevida desses autos em tal situação. Essas situações atípicas impactam de maneira considerável as atividades de gestão documental e, por consequência, a própria memória institucional, uma vez que processos previamente selecionados para guarda permanente
uma vez que processos previamente selecionados para guarda permanente poderão conter pendências que, ao final, inviabilizam seu recolhimento como um acervo histórico. As regras de gestão documental e processos recolhidos permanente não devem mais se pautar pelo seu valor primário, mas sim pelo seu valor secundário. Numa palavra, significa dizer que um processo judicial que integrou lote de avaliação para destinação final devidamente divulgada por meio de editais de eliminação, adquire, após expirado o prazo editalício para que as partes interessadas façam os seus eventuais requerimentos, carga ou extração de peças, caráter de documento de arquivo pautado no seu valor secundário. A atuação da magistratura, portanto, no âmbito da sua competência originária, é fundamental para zelar pela conformidade processual e garantir a efetividade da prestação jurisdicional, de modo a que os processos não sejam arquivados definitivamente com pendências que venham a inviabilizar a gestão no âmbito dos arquivos e da memória. A Resolução 324 cuidou de elencar os instrumentos e de forma que possa ser efetivada todas as fases de ciclo de vida dos documentos, o que inclui, por certo, os deveres da magistratura. E eu ressalto que a própria Resolução 324 ela constitui como documentos permanentes o que são documentos secundários. Tudo isso está de forma bastante pontuada na Resolução 324. Estamos, portanto, mais uma vez diante da possibilidade de memória institucional, uma vez que o exercício da jurisdição certamente a credencia como agente público com mais afinidade com a diversidade e pluralidade das ações, de modo a fundamentar requerimentos para reconhecimento de outros valores secundários a enriquecer o acervo histórico da instituição. Outro mecanismo para identificação de processos potencialmente passíveis de avaliação para reconhecimento de valor secundário é o chamado selo acervo memória, instituído pelo TST por meio do ato conjunto número 2 de fevereiro de 2014. Trata-se de um instrumento criado para selecionar e marcar os processos que devem ser indicados para a guarda permanente e podem ser apostos em autos físicos digitais, com registro no Sistema de Acompanhamento Processual e também no PJE. Aliás, o TRT-17 foi, com muita alegria e honra, e aqui eu rendo os meus aplausos, foi pioneiro, né, nos trabalhos de estudo sobre. Então, fica aqui reconhecido publicamente o aplauso ao TRT-17, presidente e diretora da escola, por esse rico trabalho que se espraiou por todo o território nacional. Os parabéns são mais para a doutora Denise, a presidência da época foi da doutora Ana, porque a doutora Denise, na época que era papel, ela ficou me perturbando para colocar os selos, então depois no digital ela também conseguiu, é uma guerreira pela memória, né? A gente deve a ela. Que maravilha. Doutora Denise é nossa... Que maravilha. Doutora Denise é nossa pioneira, né? Uma das nossas fundadoras do Memo Jutra e está sempre conosco numa parceria, né, muito sólida no Memo Jutra, que é, né, um fórum permanente que trata da questão da permanência da memória da justiça do trabalho. Né? Então, a atuação da magistratura é fundamental para a efetividade da memória histórica e institucional, ao conferir robusteza e qualidade ao acervo de processos judiciais de guarda permanente. Eu lembro que os magistrados, a qualquer momento,
o magistrado verificando que naqueles autos existe qualquer elemento que possa contribuir para a memória, ele deve selar aquele processo. Tanto o juiz de vara quanto os nossos desembargadores devem recomendar o selo. Estou participando de alguma sessão no meu TRT e vejo um desembargador, ao final das sessões de turma, dizer ao presidente de turma: presidente, pela ordem, os processos de número tais e tais e tais, eu recomendo serem selados para a memória, porque são processos que tratam de questão de crianças, trabalho infantil, assédio, essas questões que a gente está lutando aí no dia a dia para serem extirpadas. Então, fica aqui o meu apelo de ordem pessoal aos magistrados e aos desembargadores, que se eu posso um pouquinho sensibilizá-los, vamos encampar, né? Vamos dar as mãos na campanha do selo da memória, vamos selar aqueles processos, vamos espraiar aos servidores dos nossos gabinetes, das nossas varas, da importância, né, de identificar as nossas varas, da importância, né, de identificação de questões relevantes dentro do contexto processual que acarretam a colocação desse selo. E, uma vez esse processo chegando para a eliminação, já tendo o selo na capa, esse processo separado, e, efetivamente, ele irá para a seleção de autos permanentes. Então, isso é de muita importância e talvez seja essa a contribuição que nós, magistrados, podemos fazer para a memória institucional do nosso país e da nossa instituição, a Justiça do Trabalho, que os nossos pesquisadores, e quem sabe os pesquisadores de outros países, né, assim, num viés, né, num viés de exemplar, né, que o doutor Alexandre, o professor Alexandre, colocou aqui, que hoje queiram saber, né, como é que funciona o nosso país, como é que são os dados, né, que eles necessitam compilar para o efeito comparativo em outros países. Nós precisamos colaborar com isso também. Então, por isso que eu achei muito oportuna a fala do nosso professor Alexandre, porque ele nos deixou esse link necessário que nos conduz a esse entendimento de levarmos adiante essa questão. Reforçando a ideia da magistratura como agente central da memória institucional do poder, a resolução estabelece que, preferencialmente, serão indicados magistrados com experiência em gestão documental ou gestão de memória para coordenarem as comissões permanentes de avaliação e documentos. Essa também foi uma das grandes conquistas que a magistratura especializada trazer para dentro da gestão da resolução, né, para essa finalidade. Queria também dizer que outra questão é a instituição. Esse aqui, presidente, é muito interessante. É a instituição do Prêmio CNJ de Qualidade, que nós, dos tribunais, né, tanto gostaríamos de ter pelos nossos serviços, pelos nossos esforços, pelos esforços da administração, né, perpassa pela 324. Então, tem um objetivo principal: estimular os tribunais brasileiros na organização administrativa e judiciária, na sistematização e disseminação das informações e na produtividade, sob a ótica da prestação jurisdicional. Dentre os diversos itens, presidente, e segmentos avaliados pelo CNJ para a classificação dos tribunais, estão a gestão documental e a gestão da memória, sob a ótica do cumprimento da Resolução 324. Então, os nossos tribunais só serão selo diamante se cumprirem a 324, sob o ponto de vista da gestão, cumprirem a 324, sob o ponto de vista da gestão documental e da gestão da memória. Então, presidente, eu já esgotando de uma forma bastante rápida e deixando tanta coisa que gostaria de falar,
a respeito da memória, é emocionante, eu fico envolvida com isso, mas eu sei que temos ainda que cuidar de outros aspectos desse evento. Então, eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte: talvez possa condensar tudo aquilo que eu penso sobre memória, tudo aquilo que eu singelamente aprendi sobre a memória, e estou em processo de aprendizagem de memória, porque eu ainda sou, presidente, um estagiário de aprendizagem da memória. Quiçá um dia, né, ainda tenha a felicidade de me graduar, porque pós-graduar só no Tribunal do Além. Então, vamos lá. Então, só para finalizar, eu quero dizer o seguinte: será que o Estado... Eu falei de tantos deveres da magistratura. Será que o Estado... Eu falei de tantos deveres da magistratura. Será que o Estado tem deveres? A resposta é simples. Nos limites dessa reflexão, não podemos admitir retrocessos. E, como componentes de um quadro construtivo de produção documental pública, temos que olhar com nossos pares e colaboradores a importância de um olhar pontual para a continuidade da preservação da memória do nosso Poder Judiciário. Já tivemos significativos avanços, mas necessitamos avançar mais, ousar mais, especialmente na consolidação que valorize as páginas do álbum da memória institucional. Nessa linha, é oportuno resgatar a reflexão feita pelo inesquecível poeta José Saramago, em Cadernos de Lanzarote, com invulgar brilho e raro aspas. Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória, não existimos. Sem responsabilidade, talvez não mereçamos existir. Fecho aspas. Afinal, complemento eu. Identidade, pertencimento. Memória, portanto, informação para o usuário e não apenas um registro num papel qualquer para se depositar em um arquivo do esquecimento. Muito obrigada. Senhores, o tempo está muito apertado, porque a doutora Cristina precisa ir para o aeroporto. O tempo está muito apertado, porque a doutora Cristina precisa ir para o aeroporto. As perguntas eu gostaria que fossem colocadas por escrito e com um e-mail, que depois ela irá responder. E aqui eu queria colocar que o nosso tribunal, né, temos tanto o selo físico como também a marca digital, que realmente foi desenvolvida pela 17ª Região. A nossa CETIC foi muito colaborativa, foi todo desenvolvido, coordenado pelo CSJT, e hoje nós temos, dentro do sistema PJE, essa possibilidade. E aí, servidores, magistrados, desembargadores. Sabe por quê? Senão, daqui a um tempo, só vai ter decisão da 4ª Vara. Todas minhas, que quase 100% em marcação. E, olha, abre seus corações e podem marcar, porque depois esses processos serão todos analisados pela CPAD, que é a nossa Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Então, abra o coração, coloque a marca lá, qualquer matéria que você entenda que conte a história, porque, senão, a 17ª vai se resumir a doutora Denise, que efetivamente anda marcando muito, tanto no físico, quando tinha, não tenho mais, como também no digital. E eu gostaria também de dizer que é com muita satisfação que a Resolução 324 de 2020, doutora Cristina, já foi cumprida pela 17ª Região. Nós temos as resoluções 100 e toda a resolução foi cumprida. Então, assim, é com imensa satisfação que eu quero colocar que o nosso regional, ele não quer o esquecimento. Ele não quer o esquecimento. E aí eu vou me ousar, né, a ler
rapidamente, porque o nosso tempo está muito escasso. Os primeiros, aqueles que, por meio de obras valerosas, se vão da lei da morte libertando. A lei da morte, de que Camões nos fala, que é o esquecimento. Nós não queremos essa lei da morte. Nós queremos a preservação da memória. Eu quero poder um dia chegar para um historiador lá da não mais existir, doutor Marcelo, doutora Ana Paula, todos aqui, eles vão ler, nossa, eles entendiam que o empregador não poderia usufruir da mão de obra do empregado e não remunerar adequadamente. Ele não poderia deixar que um trabalhador ficasse sem carteira assinada, porque a memória tem a ver em saber, nessa área que a gente atua, e eu posso contar aos senhores, o TRT da 17ª região tem sua identidade, sim, e ela está lá. E para vocês conhecerem um pouquinho dessa identidade, convido a todos agora para a inauguração do nosso Espaço da Memória, que conta um pouco agora para a inauguração do nosso Espaço da Memória, que conta um pouquinho da história da 17ª região. Muito obrigada pela atenção e eu aguardo os senhores ali.